Sim, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um episódio da Psicoterapêutica do Caminho. Episódio de hoje de número 92. Tema de hoje, o esforço fundamental. O esforço fundamental para quê? É isso que nós vamos descobrir aqui hoje. Mas antes de avançar nos pontos de hoje, que nós vamos falar de 3 pontos, quero que você sempre faça aquela participação que eu tanto gosto. Então, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. A Psicoterapêutica do Caminho é esse olhar terapêutico para os pontos do livro O Caminho, de São José Maria Escrivá. Combinado? E como eu falei, nós temos 3 pontos hoje, não vamos perder tempo. Vamos para o primeiro ponto de hoje, que aparece aí na sua tela, que é: esforça-te, se é preciso, por perdoar sempre aos que te ofendem, desde o primeiro instante, já que, por maior que seja o prejuízo ou a ofensa que te façam, mais te tem perdoado Deus a ti. Aqui é um ponto importante, meus amigos, pelo fato de que a gente tem que ter diante dos nossos olhos os nossos erros. Não podemos esquecer disso antes da gente se comunicar, antes da gente falar com uma pessoa que errou conosco. É muito fácil, quando a gente é vítima de algo, se engrandecer. Se engrandecer e falar: tá vendo como eu sou o correto, como eu sou o bonzinho, como eu não erro, e você erra, e você está errando. É muito fácil ter essa posição. Mas o ponto de hoje chama atenção para uma outra questão. Ele traz essa questão de não demore, esforce o máximo possível para perdoar. É um esforço fundamental, é esse esforço de base interpessoal que tanto necessita as relações humanas. Por que isso é importante, meus amigos? Isso é importante justamente para que as palavras injustas não nos alterem. Então a gente vence ela, mas que não só isso, mas ao mesmo tempo que as palavras injustas não nos alterem, mas que façam surgir imediatamente o perdão. Esse é um grande ponto, meus amigos. Então, quando a gente tem diante dos nossos olhos o nosso erro, às vezes aquele erro particular, aquele erro privado, que isso esteja diante dos nossos olhos nesse momento, que é o momento da gente se relacionar com alguém que errou e que errou com a gente. O impacto do erro nós vamos sentir, mas melhor do que o impacto do erro é o impacto positivo, que é de saber dar o perdão, de se colocar à disposição por lembrar que a gente erra e muitas das vezes erramos mais e pior do que aquele que está errando conosco imediatamente. Isso pede para nós uma exigência, há uma exigência do perdão dentro das relações humanas. Isso é um ponto fundamental. Muitas pessoas entram para se relacionar umas com as outras, seja no relacionamento amoroso, seja na vida profissional, e não quer perdoar. Não quer levar a esse ponto, que é o ponto do perdão. Mas se você não quer levar esse ponto do perdão, você vai levar o quê para quem? Então, precisamos estar prontos para perdoar, porque justamente isso faz com que a gente nos lembre dos nossos erros. E o São José Maria Escrivá, ele não esquece de justamente um erro importante aí que a gente acaba cometendo, né? E ele ainda coloca Deus aqui, né? Então, olha, perdoe os outros justamente porque Deus te perdoa, e muito, e você ofende a Ele. E aqui, meus amigos, é importante a gente notar, porque a gente não pode esquecer que a gente erra. Porque se a gente esquecer que a gente erra, a gente vai tentar destruir aquele que está errando. E a gente às vezes usa até aquela desculpa: não, mas eu odeio o erro e não quem está errando. Mentira! Essa é só uma narrativa bonitinha para você se fazer, muitas vezes, de santo ali, de uma determinada situação. Certo? Vamos lá, vamos continuar, porque o espírito, vamos dizer assim, do nosso ponto de hoje, do nosso episódio de hoje, número 92, é esse esforço fundamental. Então temos o primeiro esforço, que é o esforço do perdão. E o segundo esforço vai aparecer aqui: murmuras. Então, estás perdendo o bom espírito. E se não aprendes a calar-te, cada palavra é um passo que te aproxima
da porta de saída desse empreendimento apostólico em que trabalhas. Olha que ponto interessante, porque aqui há uma outra exigência, há uma outra movimentação que a gente precisa se esforçar, que é um esforço para que a gente tenha uma fraternidade delicada, que nada tem a ver aqui, para quem está chegando aqui e acha que fraternidade delicada significa uma antivirilidade, de modo nenhum. Mas uma fraternidade delicada não impede a firmeza de agir, mas que, lembrando, tendo os erros diante dos olhos, sabendo que aquela pessoa é um ser humano assim como você, lembrando dos seus próprios erros, eu tenho uma fraternidade mais delicada. Porque eu não estou aqui para pisar em um ou em outro, mas estou aqui para saber fazer essa movimentação saudável, que é em ordenar as relações humanas. E o que destrói as relações humanas é justamente a murmuração. E a gente pode até ir além e falar que a murmuração destrói, em certo sentido, a vida saudável, a vida ordenada, a vida virtuosa. Então nós somos chamados a evitar essa reclamação, porque é muito fácil sentar-se e reclamar. É muito fácil, não é isso? E a ideia aqui é que a gente consiga não reclamar, que a gente consiga avançar, olhar para a vida de forma mais amorosa, de forma mais fraternal, para que a gente consiga acolher verdadeiramente o outro e não somente falar em acolhimento do outro. Certo? Então, esse ponto chama o nosso segundo esforço, que é o esforço para não murmurar. Certo? E o nosso terceiro ponto de hoje, ponto 454, é: não julgueis sem ouvir ambas as partes. Mesmo as pessoas que se têm por piedosas esquecem muito facilmente esta norma de prudência elementar. Olha que ponto interessante. Aqui nós temos o terceiro esforço do nosso episódio de hoje, que é o esforço para não julgar apressadamente as pessoas e saber ouvi-las, saber ouvir ambas as partes. Inclusive, esse ponto de hoje aqui, o nosso último ponto do episódio 92, traz essa necessidade dos líderes. Então, se você tem uma liderança, se você é um chefe, se você tem uma liderança de pessoas, como é fundamental ouvir ambas as partes e com essa fraternidade delicada e uma disposição para perdoar, a gente vai poder interagir de forma interpessoal muito mais ordenadamente, muito mais de forma virtuosa. Meus amigos, nada desses três pontos que eu falei, tanto o esforço para perdoar, o esforço para não reclamar e o esforço para ouvir ambas as partes, para que justamente essa prudência de decisão seja feita, nada disso é fácil. Por isso que o nome do episódio de hoje é justamente o esforço fundamental. Porque somos chamados a fazer um esforço necessário, fundamental, e que traz essa base necessária para que a gente possa construir e frutificar uma vida saudável, uma vida virtuosa. Não é uma coisa de um dia para a noite, não é uma coisa que vai ser num estalar de dedos, mas é algo que vai constituir, formar o nosso caráter e fazer resplandecer a boa personalidade. Então, meus amigos, não pare de se esforçar para que justamente as coisas boas aconteçam com o suor do seu esforço, com o sangue do seu sacrifício e com as lágrimas, seja do arrependimento de um erro ou da alegria do acerto. Estamos juntos? Até o próximo episódio. Até. Valeu. Tchau, tchau.